Quem aqui sabe que tem uma herança em Cristo? Como é que você sabe disso? Como que você sabe da herança que foi dada a mim e a você? Né? Eu vou fazer igual a Amanda fez aqui de manhã, mas ela sempre faz isso. Eu vou pedir para você estender sua mão para cá. E ora por mim aí, pede para Deus usar minha vida. A oração é sua, irmão. Ora por mim aí. Usa, Pai, a minha vida, com graça. Repreende o roubador da boa semente, em nome de Jesus. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra. Nós temos uma herança porque a Bíblia fala que nós temos uma herança. E eu vou ler alguns versículos que fundamentam essa afirmação. Romanos 8,17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tito 3,7 diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Podemos ler também em Gálatas capítulo 3, versículo 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Também tem 1 Pedro 1, de 3 a 4, que diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada nos céus para vós. E quem está guardando essa herança, quem quer estar no céu com Ele, diz amém. Quem quer morar na eternidade com o Senhor? Nós vamos, amém, irmãos? Pela fé. Bom, eu só estou afirmando sobre a herança porque dentro do que nós vamos falar aqui, nós vamos falar sobre perda de herança. E nós precisamos ter uma consciência hoje muito grande da herança que nós temos em Cristo, daquilo que nos foi dado no mundo espiritual, para que possamos cuidar bem dessa herança. E para que não possamos abrir mão da herança que nos foi entregue e que nos foi dada. O título da minha mensagem, eu não sei se eles fizeram um banner, se conseguiram, eu fui dar o meu título da mensagem lá dentro quando te vi, eles morreram de rir, assim, é porque eu falei lentilhas, vírgula, eu não sei porquê, deu crise de riso neles lá. Lentilhas, o imediato e a eternidade. Esse é o título da mensagem. Bom, essa pregação sobre o prato de lentilhas, que está escrito aonde isso? Qual é a história? Quem lembra? Esaú e Jacó. É uma das mensagens, eu acredito. Aliás, eu não lembro de pregar sobre essa mensagem aqui, ou citar. E está me dando um negócio de pegar uns textos do Antigo Testamento para poder trazer ele à luz do Novo, porque esse texto aqui, ele é uma sombra exatamente do que aconteceria no tempo da graça, esse texto. E nós vamos contextualizar esse texto para o que nós estamos vivendo hoje. Então, o prato de lentilhas, como eu estava falando, ela é uma das mensagens mais profundas que vai falar sobre valores, escolhas e propósito espiritual. Nesse texto, nós vamos ser despertados para o verdadeiro valor das coisas, o que vale mais e o que vale menos. Nós seremos despertados sobre escolhas que precisamos fazer e que fazemos todos os dias, e o propósito espiritual para o qual nós fomos chamados. Ela se baseia na história que você mesmo já conhece, de Esaú e Jacó, lá em Gênesis, capítulo 25, de 29 a 34. E permite-nos abordar a tentação
de trocar o eterno pelo imediato. Nós somos tentados todos os dias a trocar aquilo que é eterno por aquilo que é imediato. Então vamos para o texto. Gênesis, capítulo 25, versículo 29. Vou esperar você abrir rapidinho para você me acompanhar. Eu fui diagnosticado com uma hérnia inguinal. E eu vou ter que fazer uma cirurgia. Né? Já fiz tudo lá, pré-operatório, já fiz. E vou falar para você, eu não sei porquê, mas me parece que ela nesse momento está doendo muito. Quero. Pega para mim um remédio lá. É por isso que eu estou assim, né? Mas eu vou chegar até o fim, irmão. Eu vou chegar, eu falei, se eu vou chegar até os 90 aqui bem, como é que pode com 36, né? Não, pô, com 36 eu estou... Vamos ao texto. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó. Jacó também não era mole não, tá? Ele podia simplesmente dar o guisado ali, né, para o irmão, né? Mas ele fala, olha, dê-me um... como é que ele fala? Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Disse Esaú, eu estou quase morrendo de fome. De que me vale esse direito? Agora. É o que ele estava dizendo. Jacó, porém, insistiu, jura? Primeiro jura. Então, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú, diz o texto, desprezou o seu direito de filho mais velho. Bom, Esaú representa aqui o homem natural. Esaú representa o homem guiado pelos seus sentimentos, e a Bíblia vai falar do homem natural. No Novo Testamento, nós vamos ter uma divisão sobre o homem natural e o homem espiritual. Jacó representa aqui o homem espiritual. Rapidinho, irmão. Ele representa o homem espiritual, que entende o valor da promessa. Jacó, nesse momento, ele entendia o que era o direito de primogenitura. Ele entendia o valor espiritual dessa bênção. O homem natural e o homem espiritual, rapidinho, eu vou falar para vocês a diferença entre eles, para que nós possamos, ao ouvir isso, de repente, aplicar à nossa vida essas características e ver se nós estamos sendo mais espiritual ou se nós estamos sendo mais carnal, se nós estamos vivendo pelo natural ou se nós estamos vivendo pelo espiritual. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, o homem carnal, natural, porque lhe parecem loucura e não pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O homem natural é governado pela carne, pelo imediatismo. O homem natural é aquele que vive segundo os sentidos, vive de acordo com os seus próprios desejos, com a sua emoção. A emoção guia ele. Se ele está feliz e acordou feliz, ele vem à casa de Deus, ele dá bom dia para todo mundo.
Mas se alguma coisa não foi bem, se ele está triste, o que ele faz? Ele fica triste. Ele de repente não vem à casa de Deus, ele não dá bom dia para ninguém, ele se fecha, porque ele é o homem que está vivendo pelas suas próprias emoções, sem submeter-se ao Espírito Santo. Ele é escravo do momento. Ele é incapaz de discernir o valor das promessas eternas. Ele vive a sua vida, mas no contexto da sua vida, no dia a dia, no trabalho, no trem, no metrô, em casa, ele não pensa no espiritual. Ele não pensa que a atitude dele vai refletir na eternidade naquele momento. Ele vive pelo que sente e não vive pelo que crê. Ele é dominado pelos impulsos e pelas paixões da carne. Romanos 8,5 vai dizer: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Aqui vai uma pergunta: qual é a maior inclinação da sua vida? Você está inclinado para quê? As coisas espirituais te atraem? Você tem no teu coração uma vontade diária de buscar o espiritual, de buscar a palavra de Deus, de querer saber mais, de querer ter um tempo com Deus, de querer aprender mais sobre a palavra? Você tem buscado querer ser igual a Jesus, ou mais parecido, mais semelhante a Jesus? Porque o homem espiritual, ele vive a sua vida exatamente dessa forma, buscando querer ser semelhante a Jesus. O homem natural não entende as coisas espirituais, porque se discerne espiritualmente. Não consegue entender que o chefe dele não é o inimigo dele. Não consegue entender que a esposa, os filhos, o vizinho não é o seu inimigo, não é o seu opositor, não enxerga além, não entende que existem potestades, principados, dominadores nas regiões celestes que militam, que usam até pessoas. Mas por ser um homem natural, não consegue discernir, despreza o que é santo, despreza o que é eterno. Esaú trocou a primogenitura, o símbolo da bênção espiritual, por um prazer momentâneo. A Bíblia diz: Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi. É exatamente isso que acontece quando uma pessoa peca. A fome da carne a faz pecar. O desejo lhe leva ela para algo que é ruim, seja qual for o contexto. E por causa daquela fome, ela sacia o desejo que ela tem naquele momento, naquela hora imediata. Ela sacia aquele momento. E o texto eu acho interessante que fala que Esaú, é isso que acontece. Comeu, bebeu, levantou e foi embora. E deve ter pensado: para quê? Comeu, bebeu, levantou-se e foi viver o vazio. E foi viver a perda da primogenitura. Foi viver a ressaca do pecado. Porque o pecado, irmão, traz uma ressaca horrível. Você erra, e depois que você erra, pensa numa pessoa, irmão, né, que faz algo que é errado. Ela faz errado, e depois que ela acaba de cometer aquele ato errado, se ela tinha um direito de primogenitura, pensa qual é a sensação naquele momento. Esse texto nos leva a pensar como nós estamos vivendo e que tipo de homem nós somos, carnal ou espiritual. O carnal vai agir sem discernimento espiritual, mas e o homem espiritual? É aquele que vive debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Tudo que ela faz, o Espírito Santo guia. Tem discernimento. Sabe onde não colocar a mão e onde colocar a mão. Ela discerne
uma situação, se o negócio está errado, se não tem paz, se não tem Cristo naquele negócio, ela já automaticamente, guiada pelo Espírito, com um testemunho interior, ela fala, vou sair daqui, porque isso não vai acabar bem. É o homem espiritual. Tem discernimento. Não é governado pelas circunstâncias. É ofendido, não ofende. As circunstâncias da ofensa não traz para ele um revidar, porque ele é guiado pelo Espírito Santo. Tem vontade, mas não faz. Pensa até, mas não executa. É tentado, mas recebe livramento. Esse é o homem espiritual. Ele tem discernimento espiritual. Ele busca agradar a Deus acima de tudo. Vamos pensar na nossa vida. Se eu e você, em tudo que nós fazemos, eu na minha casa como esposo, eu tenho que viver a minha vida buscando agradar a Deus em tudo, até sendo um esposo. E aí eu tenho que ir lá, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. E entregou-se por ela. Aí eu sou pai, aí eu tenho que tratar os meus filhos de uma forma da forma que eu consiga adorar a Deus no trato com eles. Pais, por exemplo, não irritei os vossos filhos. Quantas vezes nós irritamos os nossos filhos? Quem já irritou seu filho aí? Quem é pai? Você nunca irritou seu filho? Você nunca falou 10 vezes a mesma coisa para ele? Quem já foi filho? Minha mãe está aqui. Tu já me irritou também, tá, mãe? Aliás, minha mãe falava, não é 10, minha mãe falava era 20 vezes. Eu já... Gente, meu tempo era... Você está doido. Minha mãe era só assim, ó. E esse sou eu, né? Só fazia assim, ó. Acabou, só olhava. Minha mãe era daquelas. Nós vamos sair, não me pede nada, não fala nada, não diz nada e não em nada. Não tenho dinheiro, não vou comprar nada, não me pede nada. Alguém se identificou? Quem já? Tu vai brigar na rua, vai. Se tu vai voltar, vai apanhar 2 vezes, lá rua e casa. Quem já? Ih, rapaz, a gente está tudo igual, né? Mas estamos aí, né, irmão? Estamos vivinhos, né? Estamos bem. O homem espiritual tem discernimento espiritual, busca agradar a Deus acima de tudo, produz fruto digno de arrependimento. Esse é o homem espiritual. Ele produz fruto do Espírito. O homem espiritual, ele tem paz, ele tem alegria, ele tem mansidão, ele tem paciência, ele tem longanimidade. Se submete à vontade de Deus, valoriza o que é eterno, o que é invisível, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vive em comunhão com o Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. Está sempre com Deus, está sempre orando, está sempre buscando uma forma de entrar na presença de Deus. Está sempre ouvindo a voz de Deus, está sempre sensível, tem sensibilidade. Né? Quantas pessoas insensíveis à voz de Deus, que não ouvem a voz de Deus, que vão fazendo as coisas, mas não ouvem e não buscam ouvir. Essa história do prato de lentilhas, irmãos, é uma metáfora sobre
as decisões impulsivas que vão custar muito caro espiritualmente para mim e para você, se nós seguirmos o exemplo de Esaú. Então Jacó deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim, desprezou Esaú o direito de primogenitura. Esaú chega cansado, faminto. E é bom dizer que a fadiga, ela é um terreno fértil para tomarmos decisões erradas. O cansaço é um terreno fértil para fazermos coisas que não deveríamos fazer. Eu vou voltar para o contexto da família e eu vou dar o meu próprio exemplo. O meu exemplo daquilo que eu acho que não é nem bom, então não sigam. Mas, por exemplo, depois que eu tenho um dia muito... dormi mal, trabalhei muito, não descansei, estou precisando parar, descansar, mas não consegui, e aí ainda fiquei os dias inteiros com as crianças. Eu sinto que nesse momento meu de fadiga é o momento que eu mais perco a paciência. Alguém perde paciência com o filho aí? Tem? Porque você é meu consolo. Eu acho que é a hora que eu... Por quê? Porque o cansaço, a fadiga, ela é um terreno fértil para que nós possamos tomar decisões erradas. Deus, ele é tão perfeito, Deus, ele é tão assim, maravilhoso, que quando ele cria o mundo, ele cria toda a estrutura do universo, né, todo esse equilíbrio, e ele cria os dias da semana, e ele vai determinando aquilo que é para ser feito, e ele deixa instituído um dia para o descanso. Ele vai deixar determinado que nós precisamos descansar, né? Irmãos, e descansar não é fácil. Quem acha fácil descansar? Parar assim, descansar. Se descansar fosse fácil, não seria mandamento. Não, pastor, se deixar comigo, eu já sou descansado mesmo. Então, assim, para mim, tem gente que já é descansado mesmo a vida inteira, né? Só quer saber de... Tem um texto da Bíblia que fala um pouco para toscanejar, um pouquinho para descansar. Não é lá em Provérbios? Aquela pessoa que não prospera. Mas eu estou falando de descanso mesmo, real. O inimigo sempre vai se aproveitar dos momentos de fraqueza para oferecer para você um prato de lentilhas. Provavelmente vai ser no momento de provação, provavelmente vai ser no momento em que você não está aguentando mais, de fome, de sede. Vai ser nesse momento. Tanto é que foi nesse momento que o diabo se apresentou a Jesus no deserto, quando ele estava 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Ele estava lá fazendo, né, aquele jejum, e foi exatamente no momento em que ele estava cansado, que ele estava faminto, que ele estava provavelmente humanamente ali sem forças e sem muitas condições, é que o diabo vem tentá-lo com coisas muito atraentes. Mas Jesus, como homem, era o homem espiritual, e é o homem espiritual o qual nós devemos ter como exemplo. Jesus, ele não vende o direito de primogenitura, mas ele, como homem espiritual, ele combate, ele resiste, ele vai à cruz, ele morre, mas ele ressuscitou, e pela fé ele está aqui no nosso meio hoje, salvando, curando, libertando, agindo na nossa vida e nos transformando a cada dia. Cuidado com as trocas espirituais. O prazer momentâneo em troca da bênção eterna. O inimigo não pode tirar o que Deus nos deu, mas ele pode nos fazer trocar. Nós temos que entender que existe um valor muito grande na nossa herança e que não pode ser negociado. É isso que nós temos que entender. A herança que nós recebemos em Cristo é a eternidade. E eu tenho pensado muito sobre isso, falado muito sobre isso. A eternidade, irmão, é uma realidade. A gente pode sair daqui e nosso coração parar de bater a qualquer momento, por qualquer motivo, de qualquer forma. E a hora que isso acontecer, nós precisamos entender que nós vamos nos encontrar com Deus ou não.
Esse é um ponto. Só que nós vamos nos encontrar com Deus, amém? Porque nós já fomos regenerados, nós fomos salvos, nós somos salvos em Cristo. O que nós não podemos é negociar esse direito que nós temos da eternidade com o imediatismo desse mundo dos prazeres da carne. Irmão, nenhum prazer da carne vai levar você para o céu. A primogenitura incluía a bênção do pai, o direito à herança, e o direito à herança dobrada, porque o primogênito ganhava de forma dobrada. O sacerdócio espiritual da família e o propósito messiânico. Isso envolvia o direito de primogenitura. Era algo muito importante, cara, muito importante. E a gente precisa fazer agora um paralelo, uma contextualização da sua vida, da minha vida, da nossa vida, da herança que nos foi dada. Eu li aqui vários versículos dizendo que você tem por herança a vida eterna, a vida com Deus. Você tem uma herança em Cristo, não negocie a herança que você tem com o imediatismo desse mundo. Essa é uma palavra, eu falei aqui agora, eu me senti nos anos 80. Quando eu era criança, adolescente, escutando os pastores pregar, falando sobre os prazeres da carne e não cedam aos prazeres da carne. E, cara, parece que hoje você quase não ouve ninguém, parece que as pessoas acham que seu negócio assim, cara, está ultrapassado. O pastor vai pregar sobre prazeres da carne. Que isso, cara? Posso ser crente, cara. Posso ser crente. Tá namorando a minha namorada aqui, transando normalmente, mas pô, Deus sabe. Não pode. Pode. Não, eu posso porque Deus sabe. Deus não sabe. Deus sabe, como nós estamos pregando, que Ele é santo. Não adianta vivermos a nossa vida de uma forma desconectada com a palavra, pegar só os versículos que nós entendemos ser os bons versículos, tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele vai me abençoar infinitamente mais do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu... É verdade ou não é? É verdade, mas não leia só esse versículo. Né? Leia eu ser de santos, porque eu sou santo. Não troque. Esaú trocou tudo isso por uma refeição passageira, porque o prazer acaba em 2 minutos. E o que fica? Quantas pessoas estão trocando o eterno por coisas passageiras? Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Isso é o escritor da carta aos Hebreus falando de Esaú. Nós temos uma herança eterna. Quais são as lentilhas de hoje? Prazeres momentâneos, sexo fora do casamento, vícios, negócios errados. Toda hora meu notas ele apaga do nada aqui. Busca por reconhecimento acima de qualquer coisa. Compromissos, quer ver uma outra lentilha, que essa aí não é nem pecado? Compromissos que roubam o tempo com Deus. Tudo rouba o tempo com Deus. Temos tempo para tudo, mas para Deus nós não conseguimos encaixar um tempo. Isso também é um prato de lentilha. Atalhos profissionais, negócios desonestos, ressentimentos e ofensas que nos fazem perder o foco do propósito de Deus, é um prato de lentilha. Tudo que é fruto da carne, irmão, é um prato de lentilha. Tudo que for fruto da carne e que você der vazão, você está trocando a eternidade por um prato de lentilha. Cada geração tem o seu prato de lentilha. A questão é, o que o inimigo tem colocado na sua mesa? Qual tem sido a sua maior fome hoje? Qual é o maior desafio
Que prato que tem sido colocado diante de você? Existe um perigo de viver o imediato. O mundo ensina a viver o agora e Deus trabalha com a eternidade. Grava isso. Quem vive de forma impulsiva nunca vai ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo nos chama a esperar, a discernir, a escolher com sabedoria. 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: tudo me é lícito, mas nem tudo. Eu acho que essa aqui é a base do equilíbrio da vida cristã, esse versículo. Um versículo que só quem é maduro consegue seguir. Só quem é maduro consegue seguir e entender esse versículo que fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Porque só com o Espírito Santo você consegue ter um filtro, uma razoabilidade, mesmo que você possa fazer, mesmo que aquilo seja lícito. Muitas vezes você vai escolher não fazer, porque aquilo ali não convém. Não convém para você, ou às vezes não convém porque você vai escandalizar um terceiro. Você poderia até fazer, mas porque você é um homem espiritual, porque você tem a razoabilidade, porque você tem o Espírito Santo como filtro na sua vida, você não vai fazer. Quantos de nós não precisamos de um grande filtro? Você já conheceu pessoas sem filtro ou não? É agradável ou desagradável conviver com uma pessoa sem filtro? Hã? Uma pessoa sem filtro, ela sempre fala assim: eu sou assim mesmo, eu falo o que eu penso. Já começou a desagradabilidade. Se nós falamos o que nós pensamos, eu falo o que eu penso. Tá, mas pode ser que aquilo que eu penso possa ofender outra pessoa, né? Então a gente tem que ter o cuidado de, mesmo pensando aquilo, ter um filtro para poder falar aquilo que a Bíblia diz, que é para a edificação. Se eu vou falar para edificação, vai ser bênção. E se não for para edificação, é verdade, pastor. O que eu falei, eu não menti. Eu estou certo, mas edificou? Não. Foi colocado de uma forma correta naquele momento? Não foi. Trouxe paz ou trouxe guerra? Era verdade, mas trouxe guerra. Então, não foi bom. E o Espírito Santo nos ajuda nisso. A bênção que não pode ser trocada. Deus tem promessas que não têm preço humano. Quando nós escolhemos o eterno, o Espírito Santo nos fortalece para resistir à tentação. Esse é o ponto. Quando nós escolhemos nos encher do Espírito Santo, encher a nossa vida da presença de Deus, Ele vai nos dando condições de resistir à tentação. A fome de Esaú passou, mas o arrependimento permaneceu. Provérbios fala que o que guarda o mandamento, guarda a alma. Se você guarda o mandamento, se você guarda a palavra, você vai guardar a sua alma do mal, da angústia, do erro. Bom, eu vou caminhando para o fim para dizer para você: não negocie os seus valores. Nenhuma vantagem momentânea vai compensar a perda da comunhão com Deus. Pense que a coisa mais importante que você tem na sua vida é a comunhão que você tem com Deus. Não rompa a sua comunhão com Deus por causa de um prato de lentilhas. Fortaleça a sua vida na palavra. Tenha fome espiritual. Deseje ardentemente o genuíno leite espiritual que serve para o seu crescimento. Valorize a sua primogenitura. Você tem uma primogenitura espiritual. Você é herdeiro de promessas eternas. E outra coisa, espera o tempo de Deus. Espera que Deus vai fazer. O que vem de forma fácil geralmente vai custar caro. Esaú chorou, mas não pôde voltar atrás. Depois que você fez, irmão, já era. Depois que falou, está falado. Depois que agiu, está feito. O estrago já foi feito.
O rombo já foi feito. A pessoa já foi afetada. A crise já se estabeleceu. Foi feito. Deus restaura ou não? Sim. Você vai ver que o tempo passou, essa história aqui é uma história complexa, né? Porque Jacó também não estava correto. Aqui os dois, no contexto aqui familiar, os dois estavam errados, né? Mas Jacó, por exemplo, quando fez isso com o irmão dele, ele passou muito tempo também, anos e anos e anos da sua vida, com essa consequência, vivendo esse mal na vida dele, viveu anos amargando o mal do engano, da traição. Viveu anos amargando. Até chegar no Val de Jaboque, irmão, foram anos e anos de sofrimento interno. Porque o pecado, irmão, a consequência do pecado traz um sofrimento interno. Traz uma consequência que é muito ruim. Então, por que comer lentilhas? É melhor esperar. É melhor esperar, porque se você não come a lentilha, o anjo vem te alimentar. O alimento da fome que você tem vai vir de Deus. Porque Jesus resistiu ao diabo, conforme paralelamente a Esaú, ele não come o prato de lentilha que o diabo deu, ele resiste, ele fala, não, eu tenho uma herança, eu tenho um Deus, eu tenho um princípio, eu tenho um valor, eu disse sim, eu falei que sim, eu falei que a minha vida agora é de vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, então eu não vou voltar atrás, eu não vou praticar isso, eu vou dizer não a esse pecado, eu vou fugir desse negócio, eu vou fazer igual José, eu vou me comprometer. E quando você faz isso, diz a palavra de Deus, que logo depois que o diabo foi embora, que Jesus resiste ao diabo e ele foge, logo depois, diz a palavra, que os anjos vieram servi-lo. É melhor a comida espiritual do que o prato de lentilha que é feito pelo diabo para você. Não come doce de Cosme e Damião, mas come prato de lentilha. Não, esses aqui estão tudo amaldiçoado. Tá mesmo. Deus me livre. Não como mesmo. Nem tá... Me dá até uma agonia aquilo. Gosto. Mas se comer um prato de lentilha, é até pior. Quantas pessoas trocaram e vão trocar o seu chamado, a pureza e o propósito de Deus, que é lindo, que vai terminar no céu, por um prato de lentilha. Hoje Deus nos chama a escolher o altar em vez do prato, a promessa ao invés do prazer, e a eternidade ao invés do momento. Não troque o que é eterno pelo que é momentâneo. Guarde o que Deus te deu. A Bíblia diz que o homem encontrou um tesouro no campo. Eu encontrei um bom tesouro. Encontrou um tesouro no campo. E a Bíblia diz que ele foi lá e vendeu tudo que tinha. Tudo que ele tinha. Ele entendeu que ele tinha um tesouro. Ele vendeu tudo que ele tinha. Depois que ele vendeu tudo que ele tinha, ele foi lá e comprou o campo. É assim na nossa vida. Quando nós encontramos Jesus, todas as outras coisas perdem valor. Mas isso é quando nós, de fato, encontramos Jesus. Ontem eu estava conversando com a minha mãe. Né, mãe? Você está falando exatamente sobre isso, né? Ontem foi o meu tempo, eu e minha mãe, né? Fomos jantar, né, mãe? Eu e você, só eu e ela.
Mesmo fettuccine, Alfredo. Eu estava falando com minha mãe, eu falei, mãe, às vezes parece que tem pessoas que não tiveram encontro com Jesus, né? Estão na igreja, mas não tiveram encontro com Deus, cara. Não foram tocados por Deus. Porque, irmão, você pode estar até aqui, vou te falar. Você pode enganar qualquer pessoa, você não pode enganar, nem a Deus. Se você não mudou, se nada mudou na tua vida, é a mesma pessoa, mesmo brigão, mesmo trapaceador, mesmo pornográfico, o mesmo traidor, o mesmo roubador, o mesmo viciado. Jesus não entrou na tua vida. Porque se Jesus entrar na tua vida, irmão, isso tudo vai embora. Não tem como, eu estou já chegando a essa conclusão. Onde a presença do Senhor está, não pode haver outro espírito diferente dele. E se o espírito dele habita em você, a sua vida tem que ser diferente. Esse é o Evangelho. Não adianta. Se eu não falar para você, irmão, essa verdade do Evangelho, quando eu chegar lá no céu, no dia do julgamento, que não é quando tu morre, né, Douglas? Tu morre e não vai para o julgamento, não. Tu vai para o seio de Abraão. Eu vou, em nome de Jesus. Tu também. Tu vai ficar lá ainda, não sei como é que é. Não sei como é que é lá, passeando nas mansões celestiais, aguardando, vai receber uma suíte. Dependendo da tua vida aqui, de frente para a praia ou não, mas não importa. O negócio é, ele pensa que não, se está de frente para a praia ou não, se é de fundos, eu não quero saber, eu quero estar lá. Mas vai ter o grande julgamento, onde Deus vai julgar cada um de nós pelas nossas ações. E eu não posso deixar de dizer para você que o que Deus quer para a sua vida é que você tenha um encontro genuíno com Ele. O encontro genuíno é quando você entrega tudo. É quando você cai de cabeça, você fala, cara, você olha para você e fala, não tem como, eu sou horrível. Eu preciso que Ele entre, que Ele mude, que Ele limpe, que Ele tire. Eu estou enganando, eu estou traindo, eu estou viciado em jogo, eu estou fazendo coisa errada, eu estou fazendo... Aí você olha para... Porque você tem que ter primeiro uma consciência. Quando Deus perguntar para você quem você é, você não pode dar uma ludibriada, não. Você tem que falar, eu sou o Glaucio. Não, você não fala eu sou o Glaucio, não, porque o Glaucio sou eu. Você fala, eu sou fulano de tal. Mas olha, é tão lindo como Deus trabalha. Deus trabalha tão lindo. Tão lindo. Que quando eu falo para ele assim, eu sou o Glaucio. Aí ele fala assim, eu só queria ouvir isso de você, cara, porque eu sei quem tu é. Mas como você falou quem você é, eu vou te encher. Eu vou te mudar. Eu vou capacitar você a ser um homem segundo o meu coração. Eu vou te dar um coração de carne, tu vai ouvir a minha voz, tu vai ser guiado por mim. E, Glaucio, eu vou te livrar de um montão de fria. Que quando você ouvir minha voz e eu falar para você assim, vai para cá e você for, você já se livrou de um monte de furada. Quando eu falar para você para e você parar, você não vai ser atropelado pelo trem. Quando eu falar para você volta e não vai, e você voltar, é porque você não vai pegar aquela inundação. E tudo que você fizer, eu vou te guiar, e mais, e mais. Onde você colocar a tua mão, cara, tu vai prosperar. Porque eu vou estar contigo em tudo que você fizer. Porque você a mim se apegou com amor. Eu vou te livrar. Eu vou te pôr a salvo. Porque você conhece o meu nome. E quando você tem uma experiência com Deus e você conhece o nome de Deus, você clama, Ele vem.
O que Deus quer nessa noite, para mim e para você, Deus quer despertar em você uma consciência do espiritual. Para de olhar para o natural, para de ser guiado pelos seus sentimentos. Para de fazer aquilo que você tem que fazer só se você está bem ou se você está mal. Nós não fomos chamados para sermos guiados pelos sentimentos. Nós fomos chamados para sermos guiados pela palavra de Deus. Quer insta em tempo, fora de tempo, pregue a palavra. Não importa se você está bem, se você está mal, está passando dificuldade, está passando uma provação, está emocionalmente abalado, não importa. Deus te chamou para andar fazendo a vontade dEle, sofrendo ou não sofrendo, feliz ou não feliz, com a conta bancária cheia, com a conta bancária vazia, ganhando, perdendo, não importa. Deus te chamou para fazer a vontade dEle e não a sua vontade. Não troque a sua vida, não troque a sua paz por um prato de lentilha. Pode ser que você esteja aqui e você sabe exatamente qual foi o prato de lentilhas que essa semana foi apresentado a você. Pode ser que você tenha entrado aqui e com certeza você já até deu uma garfada nessa lentilha. Mas é tempo, é dia, é hora de você tirar esse prato da sua frente, rejeitar esse prato e falar: eu quero as coisas espirituais e eu não vou trocar o imediato pelo eterno. Vamos ficar de pé. Deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Deus é muito grande, sabia? Eu estava cantando hoje aqui, tem ciúmes de mim? E eu fui levado àquela cena e eu estava, né? Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão e eu me rendo. E aí eu fiquei pensando na crucificação. Eu fiquei cantando ali e pensando em Jesus sendo crucificado, cara. Dor, vergonha, escárnio. E quando Jesus está na cruz, pregado, morrendo, Jesus fala assim: Senhor, Pai, não impute a esses homens o seu pecado. Cara, isso é inacreditável, né? É um amor de Deus. Nós fomos chamados para viver o amor de Deus e para dar o amor de Deus. Nós fomos chamados para isso, sabia? Para conhecer o amor dele, receber o amor dele e entregar para outros. E às vezes nós esquecemos que fomos alcançados por um amor tão grande. E olhamos para o outro irmão nosso que fez alguma coisa que não foi boa, que não foi legal. E achamos que podemos ser o julgador deles, né? Todos nós somos dignos do amor de Deus. Todos nós aqui. Não porque nós merecemos, mas porque Ele nos amou. Queria que você fechasse seus olhos aí, botasse a mão no seu coração, colocasse a mão no teu coração aí e pedisse para que Deus viesse sondar o seu coração. Fala: Senhor, sonda meu coração nesse momento, Pai. Pai, sonda o meu coração nesse momento, porque eu quero que o Senhor me leve a uma vida, Senhor, espiritual. Eu quero ser um homem espiritual. Eu não quero ser um homem carnal, Senhor.
Eu não quero ser aquele homem que é guiado pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios prazeres, não. Eu quero olhar para o eterno, eu quero olhar para aquilo que vai me conduzir para a salvação. Ah, Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Não sei se você entrou aqui precisando ouvir a voz de Deus, sabe? E que essa palavra foi direto, foi ao encontro da sua vida. Pode ser que você esteja diante realmente de um prato de lentilhas, que esteja faminto, e está sendo oferecido a você um prato de lentilhas, mas hoje é o dia de você dizer não, de você rejeitar, de você falar, não, eu não vou comer essa lentilha. Então você fala, Senhor, guarda a minha vida, Senhor, me livra do mal, Senhor, me livra, Pai eterno, eu quero estar contigo, eu quero chegar ao fim, Senhor, eu quero chegar no final, Pai, na vida eterna. Eu quero entrar nas mansões celestiais, Senhor. Aviva, restaura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa música. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto, eu te rejeitei, em troca recebi afeto, me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse, és bem-vindo. Você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Eu estava longe, você estava. Pode ser que você esteja longe do Senhor hoje, mas Ele quer te trazer para perto dEle, para uma nova aliança verdadeira, para uma comunhão eterna. Abandona, sela a tua aliança com Ele nessa noite. Ele não te abandona. Você chegou caído aqui, o Senhor quer te levantar nessa noite. Ele é o Deus que nos levanta. E ficar feliz. Eu vaguei lá fora.
Ti, Senhor, o nosso Deus. Eu vaguei mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Yeshua. Fala pra ele. Jesus, não há outro nome tão grande, tão poderoso, tão digno como o nome de Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Que se abra o céu, o teu reino vem, Nossa fé está no nosso Deus, e que se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só encontrei em você, Senhor. Só encontrei em Ti. Eu vaguei. Pare de vagar. Pare de procurar em outro lugar. Mas não encontrei. Ele está aqui. Você pode. Acabou a sua procura hoje. A sua procura acabou hoje. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra
sou um com você, somos um com você. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que diz: pastor, eu vaguei, mas hoje eu encontro. Eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero reafirmar meu compromisso com Ele. Você que vagou, você que estava longe, você que já até chegou a comer o prato de lentilha, mas que nessa noite, diante da palavra, diz: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero confessar Ele como o Senhor da minha vida. Tenho essa coragem de confessar, de dizer quem eu sou, mas eu quero que Ele mude a minha vida, eu não quero viver como eu estou vivendo. Se você entrou aqui com sua vida tão destruída, derrotada, você sabe que as coisas não vão bem, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova forma de viver, de enxergar. Jesus vai cuidar de você. E se você não quer sair daqui como você entrou, se você quer dar um passo e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus nessa noite, eu quero entregar minha vida a Jesus, vou pedir para que você levante essa mão, aonde você está, levanta sua mão. Você que diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou você que diz: eu quero voltar para Jesus. Eu não sei se tem alguém. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Pode levantar sua mão para eu saber. Não? Alguém quer entregar sua vida a Jesus? Vem cá que eu quero orar por você. Vem cá. Tem mais alguém? Aleluia. Amém. Senhor, que Eduardo saiba que o nome dele está sendo escrito no livro da vida. A partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo. Você está nascendo de novo para viver em novidade de vida. Você nunca mais vai ser o mesmo Eduardo, nunca mais. Uma escolha, um passo. O que está acontecendo aqui é um passo que você deu para a eternidade. Os pecados são perdoados e o reino de Deus se estabelece. A sua vida, você é livre. Deus quebrou todas as cadeias que te prendiam, todas. Todas as cadeias estão quebradas, todas elas. Ele quebrou agora, está tudo quebrado. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, está inundando a sua vida. Em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus ou entregar a vida a Jesus? Tem mais alguém, não? Amém. Amém. Pode sentar. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Ah, hoje tem oferta das crianças. Nem lembrava. Bom, amém, gente. Eu me emociono com Jesus, porque é impressionante como Jesus continua curando, salvando e libertando. Ele é um Deus que cura